Olá, aprendizes, senhores responsáveis. É com grande alegria que nós participamos dessa live para apresentar aos senhores, aos aprendizes, aos alunos, um pouquinho da lei de aprendizagem e seus benefícios na sua totalidade no programa que nós oferecemos a todos. Meu nome é João Lunardelli Neto, sou coordenador geral da instituição RASC e gostaríamos, nesse tempo que vamos estar juntos, apresentar os benefícios da lei de aprendizagem e também os benefícios que essa lei contempla, não apenas ao você aprendiz, mas à sua família, ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, ao seu núcleo familiar. E diante desse desafio que nós estamos vivendo, entendo ser a família o norte de uma sociedade saudável. E é nesse sentido que juntos estamos aqui com a equipe técnica que vai estar conversando com vocês, apresentando várias alternativas, informações que nós esperamos que possa trazer benefício a toda a sua família. Contem com a equipe da RASC. Nós temos uma equipe técnica de apoio, porque esse é o nosso projeto. A RASC, em 2022, completou 30 anos de fundação. E nós estamos com esta missão muito viva em nosso coração, no coração de todos os colaboradores da instituição, para que possamos ajudá-los nesta caminhada, nesses 2 anos de contrato, para que você, a partir desta oportunidade, você alcance voos maiores, possam realmente conhecer o mundo do trabalho, onde as regras são vigentes, as regras são válidas e se fazem cumprir. O nosso objetivo como instituição é oferecer este momento no qual você ainda está estudando e conhecendo o mundo do trabalho. O RASC, quando apresentou a vocês esse convite, foi com esse intuito, de ajudá-lo na sua formação como um bom profissional desde já. Vocês foram convidados, vocês estão sendo contemplados com o programa, e aqui eu deixo um apelo aos pais, aos responsáveis, para que nos ajudem a que seus filhos terminem os seus contratos, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na vida de todos, na vida do seu filho e também na vida da sua família. Gostaria de mais uma vez agradecer a atenção de todos e aproveitem, por favor, aproveitem esta live no qual esperamos, não apenas essa, mas através de outras também, trazer assuntos de interesse, não apenas do aprendiz, mas para toda a sua família. Muito obrigado e uma boa palestra a todos nós. Bom, também desejo saudar a todos, todas, bem-vindos aí ao nosso encontro. Meu nome é Luiz Ricardo Siles, eu integro a equipe pedagógica da RASC e hoje eu estou aqui com vocês para se dirigir aí em especial às famílias dos nossos aprendizes. E quando eu me refiro à família, eu não quero me restringir àquele grupo de pessoas ligados por laços consanguíneos, mas ao grupo de pessoas também ligados por laços de afetividade e também solidariedade. Nós acreditamos que momentos como esse é importante, bastante pertinente para os nossos dias, para o tempo em que nós estamos vivendo, e por conta disso nós estamos também programando com mais frequência encontros como este, para aproximar a nossa instituição da sua família e também aproximar a sua família da nossa instituição. E para isso nós também precisamos contar aí com o apoio, de todos vocês, neste e nos outros eventos que nós estaremos aí preparando para vocês. Deixa eu dizer, primeiramente, aí, como que eu pretendo aqui estruturar a minha fala para vocês. Prometo não tomar muito tempo de vocês
mas eu gostaria de falar um pouquinho apresentando a entidade, apresentando também o programa de aprendizagem, falando um pouquinho aí sobre as obrigações, sobre as responsabilidades dos aprendizes, falando aí um pouco também sobre o papel, a responsabilidade, o apoio necessário da família dos aprendizes e assim encerrar aí a minha abordagem aqui com vocês. Primeiramente apresentando a RASC. A RASC ela é uma organização da sociedade civil com mais de 30 anos de existência, com sede no município de Bauru. Aqui em Bauru, em nossa sede, nós oferecemos aí vários programas e serviços socioassistenciais, como por exemplo aí o serviço de convivência para idosos, serviço de convivência intergeracional e também programa de preparação para o trabalho e renda através de ofertas de cursos e oficinas de geração de trabalho e renda. E para todos os demais municípios, nós ofertamos a aprendizagem profissional. A RASC hoje, ela está sediada, nós temos aí unidades de atendimento em aproximadamente 30 municípios. E esses municípios foram previamente selecionados, considerando aí a facilidade de deslocamento dos aprendizes, para que seja possível também atender e ofertar os nossos programas para os demais municípios circunvizinhos, também a esses municípios onde estão localizadas aí as nossas unidades de atendimento. Dessa forma, a RASC hoje consegue ofertar os seus programas para mais de 130 municípios em todo o interior do estado de São Paulo. Ao longo de todo esse tempo de existência, e a experiência da RASC na oferta dos programas de aprendizagem, a RASC tem reconhecido a importância e a eficiência dessa ferramenta de inclusão social. Nós entendemos os programas de aprendizagem como uma política pública voltada à inclusão de jovens e adolescentes no mundo do trabalho. Uma ferramenta extremamente eficiente, porque nós temos acompanhado aí o poder de transformação de vidas que já passaram pelo programa. Então essa é uma ferramenta importante, é por isso que nós todos aqui da RASC defendemos a aprendizagem e lutamos pela permanência e pela ampliação das ofertas de aprendizagem em todo o nosso país. Tendo dito isso, quero também me referir um pouco sobre o programa de aprendizagem. Eu sei que muitos ainda podem ter algumas dúvidas sobre o funcionamento do programa, sobre o que é o programa de aprendizagem. Portanto, eu pensei previamente em algumas questões, algumas perguntas que são muito comuns, que eu vou abordá-las aqui. Primeiro, o programa de aprendizagem ele foi pensado justamente para viabilizar aquilo que as empresas mais exigem na hora de contratar. Hoje, todos vocês bem sabem, que as empresas elas exigem muito a experiência profissional e também a qualificação profissional. E justamente nesse sentido é que entra a política da aprendizagem profissional, ofertando aí, além da experiência profissional, por meio de um contrato de aprendizagem, um contrato determinado, com tempo determinado, não superior a 24 meses, a 2 anos, também a qualificação profissional, através da oferta de cursos na área onde o aprendiz desenvolve as suas atividades laborais dentro das empresas. Então, nesse sentido, o programa consegue atender a essa necessidade, permitindo aí que o jovem adquira a experiência profissional tão exigida pelo mercado de trabalho e também se qualifique através de uma formação profissional. Eu quero dizer que os cursos de aprendizagem, com a sua carga horária,
não perdem em nada quando comparados aí aos cursos técnicos das melhores instituições de ensino do nosso país, no que se refere à carga horária prática e teórica deste programa. Uma outra dúvida uma dúvida bastante recorrente, né, que sempre surge aí nos nossos encontros, é com relação aí à contratação dos aprendizes. Né? Muitos questionam, muitos perguntam por que as empresas contratam aprendizes. As empresas, elas contratam o aprendiz não só para viabilizar aí a inclusão de jovens e adolescentes no mercado de trabalho, mas também por uma obrigação legal. Existe uma exigência legal para que elas procedam assim, para que elas contratem aprendizes. E existem duas formas de contratação de aprendizes. E nesse sentido, a RASC trabalha com essas duas formas de contratação. Aquilo que nós chamamos de contratação direta, quando a empresa que é obrigada a cumprir a cota de aprendizagem, ela assume o papel de empregador do aprendiz, e a contratação indireta, quando a empresa ela transfere o direito de contratar o aprendiz à entidade formadora, à entidade que oferta o programa de aprendizagem. Como a maioria dos nossos aprendizes aí são aprendizes das empresas públicas, né, ou empresas de economia mista, como o Banco do Brasil, né, e a Caixa Econômica, essas empresas também poderiam contratar o aprendiz diretamente. Mas para fazê-lo dessa forma, elas precisariam abrir um processo seletivo público. Não querendo isso, e pensando aí em favorecer e viabilizar o ingresso de jovens oriundos de famílias de baixa renda no mundo do trabalho, eles transferem aí essa contratação às entidades sem fins lucrativos como a RASC, dentre tantas outras também que ofertam os seus programas de aprendizagem. Um outro ponto que eu queria destacar aqui é com relação aos benefícios e salário dos aprendizes. Porque às vezes, né, algumas pessoas questionam, por que o aprendiz da RASC pode receber salários diferenciados? Ou até mesmo benefícios diferenciados? Eu gostaria de destacar aqui que um elemento extremamente importante para o apoio dessa política pública são as empresas. São elas que decidem a bolsa, o valor da bolsa, o valor dos benefícios a serem repassados pelos aprendizes. Então, cada empresa, ela determina, é claro que dentro daquilo que a lei estabelece como base, como princípio norteador, aquilo que ela está disposto a oferecer, como o salário e os benefícios. E pela legislação vigente, as empresas elas podem remunerar o aprendiz por salário hora, o que implica em que um aprendiz que trabalha 4 horas possa receber aí metade do valor do salário mínimo vigente no nosso país. Então, por isso que existe aí essas diferenças com relação aí aos valores de benefícios e salários repassados aos aprendizes. Outro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é com relação aí ao conteúdo que os aprendizes recebem na formação teórica. Né? O que a RASC ela oferece enquanto entidade formadora dentro dos seus programas de aprendizagem. Nós estruturamos o nosso programa de aprendizagem também dentro daquilo que determina a legislação em conteúdos, né, basicamente distintos aí em 2 eixos. Um eixo de formação básica para o trabalho, onde os aprendizes recebem todo aquele conteúdo de base que vai servir de suporte para ele desenvolver qualquer atividade profissional. Nessa formação básica, nós estudamos um pouco da história do trabalho, a organização do trabalho, temas de sociologia, filosofia e outras disciplinas.
e o conteúdo específico da formação, para apoiar os aprendizes no desenvolvimento das atividades práticas realizadas por ele dentro das dependências das empresas que são parceiras da RASC. Além disso, também, por exigência legal, são trabalhados temas transversais, como saúde, qualidade de vida, segurança pública, prevenção ao uso de drogas, dentre outros temas. Mas sobre tudo isso, eu queria destacar que a RASC ela tem também um compromisso muito grande com a formação cidadã dos nossos aprendizes. Então, nesse sentido, no nosso conteúdo também são trabalhados aí temas como valores, né, e outros assuntos relacionados que são extremamente necessários aí para a formação de uma sociedade mais justa, mais igualitária e de um mundo melhor para se viver. Então, basicamente, são esses os conteúdos que todos os professores aí trabalham com os nossos aprendizes dentro do nosso programa de aprendizagem. Eu queria também aproveitar para falar um pouquinho aí sobre as responsabilidades dos aprendizes. Portanto, eu separei aqui alguns temas, né, que é importante a gente observar. Esses temas, esses assuntos que eu vou explanar aqui, eles são tão importantes que muitos deles estão previstos no contrato de aprendizagem que é assinado quando o aprendiz é inserido no programa. Então, dentre as responsabilidades do aprendiz, eu quero destacar a participação regular às atividades previstas para o programa. A gente sabe, né, vocês familiares aí bem sabem disso, que os aprendizes gostam bastante de participar das atividades práticas do programa, mas podem não gostar tanto assim das atividades teóricas. Mas a aprendizagem, ela é organizada de modo concomitante, teoria e prática. Por isso, a presença, a participação, a frequência do jovem, tanto nas atividades práticas como teóricas, são indispensáveis. O segundo, obedecer às normas e regulamento vigente nos estabelecimentos onde eles desenvolvem a prática profissional. Então, cada uma dessas empresas ela tem o seu código de conduta, tem o seu código de ética, tem as regras que são disseminadas entre os colaboradores das empresas e essas regras também se aplicam aos aprendizes. Por isso é importante que os jovens, os adolescentes, tenham conhecimento dessas regras, dessas normas e acatem essas regras e normas. Isso é uma exigência aí para a permanência do aprendiz durante o período estabelecido aí em seu contrato de aprendizagem. Uma outra responsabilidade, uma outra exigência, executar com zelo e diligência as atividades, as tarefas necessárias à sua formação. A gente aqui na RASC está bem acostumado com os contatos dos funcionários das empresas que geralmente eles reclamam, eles se queixam, não de falta de conhecimento, não de falta de capacidade do aprendiz ao realizar as atividades, mas da falta de vontade de fazê-lo. Então, a gente não exige conhecimentos técnicos, a gente não exige habilidades técnicas. Tudo o que é exigido do jovem para um bom desempenho das suas atividades é o desejo de concentrar nessas atividades, na realização dessas atividades, fazendo isso com zelo e com diligência. Isso é uma questão importante. A ausência desse requisito, infelizmente, tem contribuído aí para que um número grande de aprendizes sejam desligados aí de forma antecipada do programa de aprendizagem. Outro ponto também,
ter assiduidade, né, e pontualidade nas atividades práticas e teóricas. Respeitar os superiores hierárquicos dentro da empresa. Então é importante, nas aulas teóricas, eles conhecem o organograma, né, a estrutura organizacional da empresa, como que a empresa funciona, como que a empresa se organiza. E na prática, eles precisam entender isso, né, e respeitar a hierarquia que existe dentro do ambiente de trabalho. Apresentar os documentos solicitados pela RASC. De tempos em tempos, nós acompanhamos o rendimento escolar dos aprendizes inseridos no nosso programa e, eventualmente, nós temos a dificuldade de levantar um documento para a verificação do rendimento escolar e, normalmente, isso é solicitado aos jovens. Então, é importante também que os jovens atendam essa solicitação por parte da RASC, providenciando essa documentação. Guardar sigilo das informações que eles têm acesso ao ambiente de trabalho. Principalmente, né, eu estou tomando como base aí os maiores parceiros da nossa instituição, que são as instituições financeiras, as maiores instituições financeiras aí do nosso país. Então, nesse ambiente, eles podem ter acesso a algumas informações que devem ficar restritas ao ambiente de trabalho. Então é importante tomar cuidado com isso, não trazer essas informações do ambiente de trabalho para fora da empresa, não disseminar informações que podem ser sigilosas e que podem trazer algumas consequências para o aprendiz durante o seu contrato de aprendizagem. Não publicar nas redes sociais fotos ou qualquer assuntos da empresa. Esse também é um fato bastante delicado. Então, a gente sabe que os jovens, né, quando são inseridos no mercado de trabalho e ainda mais numa das grandes empresas do nosso país, eles têm o desejo de divulgar isso para o mundo todo, né, para todas as pessoas conhecidas. E às vezes isso pode trazer aí algum problema para a empresa. Então, às vezes, fotos tiradas no ambiente de trabalho pode até mesmo fragilizar a segurança da empresa. Então, essas coisas, essas publicações nas redes sociais também devem ser evitadas. E um outro ponto, a questão dos atestados médicos, das ausências, né, por atestado médico. Muitos dos contratos de aprendizagem dos nossos aprendizes está previsto isso, que eu vou dizer aqui. O jovem ou adolescente tem o direito de faltar uma vez a cada 12 meses durante o período de trabalho para uma consulta médica, uma consulta agendada. Considerando isso, necessidade de tratamentos médicos, sempre que possível, agendar uma consulta ao médico fora do horário previsto para o programa de aprendizagem. Tá? Então, são esses aí os principais pontos que eu gostaria de destacar como sendo aí os principais deveres e responsabilidades dos aprendizes. Agora, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre deveres e responsabilidade das famílias dos aprendizes. Então, o primeiro que eu gostaria de destacar é incentivar e estimular o bom desempenho do jovem na escola regular. A aprendizagem ela está completamente casada com a escola regular. A RASC ela é responsável também por fazer esse acompanhamento. E a gente entende que só irá obter sucesso desse acompanhamento se nós pudermos contar com o apoio das famílias dos nossos aprendizes. Por isso, a gente conta com vocês no sentido de estimular ao máximo aí o desempenho dos jovens e a frequência desses jovens à escola regular.
Também incentivar e estimular o bom desempenho do jovem durante o programa de aprendizagem. De tempos em tempos também nós fazemos uma avaliação do desempenho dos jovens nas suas atividades. E após essa avaliação, a nossa equipe analisa os resultados dessa avaliação e, havendo necessidade, nós vamos contactar as famílias para pedir aí o apoio, a colaboração das famílias no sentido de nos ajudar a estimular esses jovens a aproveitarem essa oportunidade de inclusão profissional que eles estão tendo. Eu costumo dizer, que a primeira experiência profissional ela pode ser determinante para dirigir o resto da nossa vida profissional. Vocês bem sabem disso. Às vezes um jovem que tem a sua primeira experiência no comércio, normalmente, após o seu primeiro emprego no comércio, ele terá interesse de ser contratado por outras empresas da área comercial. Se a primeira experiência do jovem é no ramo de supermercado, no ramo mercadista, é provável que esse jovem continue tendo a sua carreira dentro desse ramo, desse segmento de atividade. Então, a primeira experiência profissional ela é determinante. E os nossos aprendizes, com essa primeira experiência profissional dentro dessas empresas bem conceituadas no nosso país, com certeza muito vai favorecer aí o sucesso profissional desses jovens. E um terceiro ponto que eu gostaria aqui de destacar com relação aí ao apoio que nós esperamos ter das famílias dos nossos aprendizes. No sentido de vocês buscarem o apoio dos técnicos especializados da RASC para tratar aí de eventuais problemas que os adolescentes estejam enfrentando e que vocês tenham dificuldades de lidar com isso. Hoje, eu tenho aqui do meu lado a Sandra, que é a nossa assistente social, a Ana Maria, que é a nossa psicóloga. Essas são apenas uma parte da equipe de técnicas da RASC. Mas eu quero dizer para todos vocês que toda a nossa equipe técnica está à disposição de ajudar no que for preciso, no que for necessário para o bom desempenho dos jovens no programa. Tá? Então esses são os pontos aí que eu gostaria de destacar com relação aí às responsabilidades da família. E para finalizar, eu prometi que não ia falar muito, só que eu acho que eu já descumpri um pouco a minha promessa. Eu gostaria de encerrar com uma fábula, com uma reflexão. Eu vou ler essa fábula aqui para vocês. É uma fábula conhecida, é extraída de um dos livros do Frei Leonardo Boff, A Parábola da Águia e da Galinha. Diz assim: era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro, a fim de mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Ele cresceu com as galinhas, convivendo com as galinhas. E depois de 5 anos, esse homem recebeu a visita em sua casa de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista: esse pássaro aí não é uma galinha, é uma águia. De fato, disse o homem, é uma águia, mas eu a criei como uma galinha. Ela não é mais uma galinha, é uma galinha como as outras. Ela não é mais uma águia, é uma galinha como as outras. Não, retrucou o naturalista, ela é e sempre será uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará voar às alturas. Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiou-a, dizendo: já que você é de fato uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra as suas asas e voe. A águia ficou sentada no braço estendido do naturalista.
olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou: eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, e uma águia sempre será uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa, sussurrou-lhe: águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas ciscando no chão, pulou e foi parar junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu lhe havia dito, ela virou uma galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista, ela é uma águia e possui sempre o coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram-na no alto para uma montanha. O sol estava nascendo e dourava os picos da montanha. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe: águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor. Tremia como se experimentasse uma vida nova, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, de sorte que seus olhos pudessem se encher da claridade e ganhar a dimensão do vasto horizonte. E foi neste momento quando ela abriu as suas potentes águias. Ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar e voar. E voando cada vez mais alto, desapareceu na imensidão do horizonte. Eu queria concluir a minha fala aqui com a reflexão desse texto, dessa história, porque eu identifico bastante uma semelhança dessa história com a história de muitos adolescentes e muitos jovens aqui que passam pelo programa. Porque às vezes eles ingressam no programa tão temerosos, tão receosos, com tanta expectativa, às vezes até com baixa estima, mas toda a nossa equipe aqui sabe e reconhece o potencial que existe, talvez ainda não despertado dentro de cada um deles. E é nesse sentido que todos nós daqui da RASP procuramos trabalhar, no sentido de despertar esse potencial, de estimular para que eles despertem aí essa águia que existe dentro deles, porque depois nós podemos observar aí eles se despertando e voando cada vez mais alto. Eu acho que esse é o principal desejo da RASC enquanto entidade formadora e ofertante de aprendizagem profissional. E eu acredito que esse também é o principal desejo de vocês, familiares. Então, tendo esse objetivo em comum, tendo esse desejo em comum, eu vejo como estratégico essa nossa aproximação e essa parceria entre a RASC e as famílias. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Sandra, sou assistente social da RASC aqui da cidade de Bauru. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês e dizer que é um prazer estar ao lado aqui dos meus colegas de equipe, pois partilhamos do mesmo propósito, que é o bem-estar dos nossos jovens. Por isso, vou falar um pouquinho da importância do papel da família na vida do jovem, principalmente do jovem aprendiz. Quero iniciar falando para vocês que eu acredito e posso afirmar com certeza que, apesar de todas as mudanças que houveram na sociedade, avanços tecnológicos, conquistas, novas leis, o que é imutável e intransponível é a importância da família na formação de um indivíduo. Eu tenho certeza e acredito que isso jamais mudará. A família
ainda é o principal espaço de referência. É na família que nós iniciamos as nossas primeiras relações sociais. Eu sei, compartilho com vocês a angústia, a preocupação de como educar nossos filhos nesse momento atual, na vida moderna, na vida contemporânea. É difícil, é muito difícil, mas nós não podemos desistir de desempenhar o nosso papel como educadores, como orientadores, como pais, como responsáveis. Prometo ser breve. A família não é o fim, a família é um começo. E é um assunto que demanda muito mais abordagens, muito mais momentos, muito mais lives, para que a gente possa falar bastante sobre esse assunto. Independente da formação da família, independente de como ela está estruturada, o importante é que a família seja um ambiente saudável, um ambiente onde possa transmitir valores éticos, morais, culturais e espirituais. A família educa e ele exerce a função de transformar atitudes, comportamentos, formação desses jovens e futuros adultos. Acredito que a família, ela tem a maior importância de todos os núcleos que nós convivemos. E é importante que as famílias compreendam, encorajam seus jovens, criem um ambiente de confiança, de proteção, de cuidado, que elas invistam mais em afeto, em atenção, em tempo. Eu sei que a vida tem nos dificultado a disponibilidade de tempo, com a correria do dia a dia. Todos os membros da família precisaram sair em busca de trabalho para complementar a renda familiar. Mas não importa se o tempo é pequeno. O que importa é a qualidade desse tempo destinado aos filhos. O que importa é valorizar esse tempo ao lado dos filhos. Então, eu queria destacar alguns pontos que acredito ser importante a gente dar um pouco mais de atenção. O diálogo é importante. Então, invista no diálogo, permita um ambiente confiável, transmita essa segurança para os seus filhos. A disciplina é necessária. O tempo, mesmo que pequeno, valorize. No momento que estiver com seus filhos, deixe um pouquinho de lado o celular, deixe um pouquinho de lado a preocupação com o trabalho, deixe um pouquinho de lado as formalidades. É necessário que a gente acompanhe a vida escolar dos nossos filhos, acompanhe o boletim, compareçam às reuniões, quando não possível comparecer nos horários e datas agendadas, posteriormente vá até a escola. Acompanhe a vida pessoal do seu filho, observe o que ele está assistindo na televisão, o que ele está vendo na internet, seus amigos, suas companhias. Observem os sinais nos comportamentos, o que eles estão mudando nas suas atitudes. Acompanhem a vida profissional dos seus filhos. Perguntem como tem sido o dia de trabalho dele, qual o desempenho dele no local de trabalho. Quando possível, procure o orientador, o instrutor, o professor do curso da RASC. Nós estamos aqui à disposição.
Estamos abertos para sanar dúvidas e aquilo que a gente não puder responder no momento, com certeza a gente irá procurar se informar e trazer uma resposta. Eu acredito e tenho certeza que um ambiente familiar saudável é o alicerce para a formação adequada de um indivíduo. Esse indivíduo vai ter muito mais confiança, firmeza em tomar atitudes, em poder enfrentar as dificuldades do dia a dia e ultrapassar os conflitos que estão vivenciando, seja na vida do adolescente, do jovem e posteriormente como adulto. Então, exerçam o seu papel como responsável. Como eu já disse, independente da formação e da estruturação dessa família, seja de avós com netos, tios com sobrinhos, a mãe com os filhos, apenas o pai com os filhos, padrastos, madrastas, mas o importante é que seja um ambiente saudável, um ambiente onde os jovens se sintam acolhidos, se sintam cuidados, protegidos. Eu só gostaria de deixar essa mensagem para vocês hoje e me coloco à disposição, caso seja necessário. Muito obrigada. Olá, jovens, família. Eu sou Ana Maria, psicóloga, parte integrante aqui da equipe RASC e venho falar um pouquinho com vocês hoje, complementando os colegas em relação a esse papel da família e alguns sinais de alerta que esses jovens algumas vezes apresentam no dia a dia, durante o contrato de aprendizagem, durante o curso, durante esse período aí de desenvolvimento e de formação profissional. Muitos no período da adolescência, uma fase de muitas mudanças sociais, psicológicas. Mas pais, família, o mais importante de tudo isso é prestar atenção aos sinais que esses jovens trazem. O período de mudanças, de conceitos, de valores, as experiências profissionais, experiências na escola, educacionais e até sociais aí, que eles estão em desenvolvimento, trazem alguns sinais de alerta aos pais, aos familiares, na seguinte situação: quando da intensidade e da frequência, se esses comportamentos mantêm uma intensidade, é natural mudanças bruscas, mudanças de hábitos alimentares, mudanças aí nos hábitos realmente de higiene, de vestimenta, mas é muito importante a intensidade disso e a frequência, onde isso aparece. Então, intensidade e frequência de comportamentos como da tristeza, comportamentos em relação à falta de concentração, baixo desempenho, desmotivação em relação ao trabalho, desinteresse em relação à escola, trabalho, grupos sociais. Por ser uma fase de muito desenvolvimento, inclusive em relação a grupos, em relação a amizades, então um sinal de alerta é quando esse jovem apresenta alguns desses sinais. A desmotivação, o desinteresse, se ele é frequente, algo está acontecendo. E aí entra o papel da família. É nosso dever, enquanto pais, enquanto responsáveis, enquanto educadores, estar atentos a esses sinais. Os pedidos de socorro vêm de muitas formas. Vêm através de um choro, de uma crise de choro, vêm através aí de um isolamento, da falta de diálogo. E o nosso papel enquanto educador, enquanto responsável, enquanto familiar, é acolher, é dar suporte, é dar apoio, oferecer entendimento às situações vividas pelos jovens.
todos já passamos pela fase da juventude, pela fase da adolescência, pela saudosa infância e nos tornamos adultos responsáveis, e é o que todos nós queremos, tanto nós da equipe HASC, quanto os familiares, é que os nossos jovens se desenvolvam integralmente enquanto jovens saudáveis. Como fazer isso? Como lidar com essas situações? Quando eu detecto um sinal de alerta, não sei como abordar meu filho, não sei como conversar com meu filho, como entendê-lo. Às vezes, através de um carinho, de um abraço, de um olhar, de um entendimento, esse jovem encontra aí o caminho do diálogo, o caminho da comunicação das suas próprias dificuldades. Então estejamos abertos para ouvi-los, abertos para entendê-los, oferecendo limites, valores, oferecendo a nossa experiência enquanto adultos. E é isso que eles vão precisar para essa caminhada profissional, para que seja uma caminhada de sucesso. Então, pais, como lidar com isso? Ouvir, estar atento, acompanhar mesmo com aqueles poucos minutos que a gente tenha no horário de almoço, poucos minutos no horário que se chega em casa após o turno de trabalho. Então, oferecer atenção, perguntar como foi seu dia. Pode até parecer um pouco aí Caxias, poxa, todo mundo sabe disso, mas é importante a gente relembrar. Perguntar como o outro está, são palavras de acolhimento. Saber como foi seu dia, leva um casaco, leva um guarda-chuva, são palavras de preocupação, de proteção. Às vezes os pais, nossa, ele já sabe, eu não preciso falar de novo, mas é importante para que esse jovem, esse outro, se sinta protegido, acolhido, apoiado. A família é um porto seguro. É para onde a gente volta sempre quando a gente tem problemas. É para onde a gente volta a buscar carinho, proteção, amor. Então estejamos abertos para acolher nossos filhos, nossos jovens, para abrir esse caminho. Porque promover a harmonia, promover o respeito, o amor na convivência é o nosso grande papel enquanto adulto e enquanto família. Então deixo para vocês aqui esse recadinho. O amor, ele constrói pontes, ele destrói barreiras, tira muros aí do nosso caminho, afasta pedras. Então protejam, acolham, conversem, ensinem as experiências que vocês tiveram positivas aos filhos de vocês. Contem histórias, contem experiências que vocês passaram de sucesso. É com esse exemplo que muitas vezes eles vão se apoiar quando tiverem que enfrentar situações semelhantes. Então deixo aqui como recado para vocês: promovam a harmonia na convivência, promovam acolhimento e proteção aos filhos, aos jovens, a esses futuros jovens da nossa, futuros adultos da nossa nação. Que a gente consiga promover a educação para a vida, que para nós da HASC é tão importante. Deixo aqui o nosso agradecimento em nome da HASC por essa participação nesse evento tão importante e que estamos à disposição. Nós, da equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, de todos os polos da HASC, da nossa equipe de Bauru, deixo nosso agradecimento.